Você está no Hora Divina e esse é o estudo acerca da Declaração de Fé de Savoy, continuando as nossas exposições doutrinárias. Hoje nós trataremos sobre o capítulo de número 11, que fala da justificação. Primeiro ponto desse capítulo traz o seguinte texto: aqueles a quem Deus eficazmente chama, ele também justifica livremente, não por infundir neles a justiça, mas por perdoar seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justas, não em razão de qualquer coisa neles operada ou neles feita, mas unicamente por causa de Cristo, não por imputar-lhes a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, como se estes pudessem justificar, mas por imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a lei, bem como sua obediência passiva na ocasião de sua morte, em prol da justiça total e única deles, que recebem a ele e a sua justiça e descansam neles pela fé. Fé esta que não possui em si mesmos, pois que é o dom de Deus. Nesse primeiro ponto, que podemos perceber com a frase aqueles a quem Deus eficazmente chama, ele também justifica livremente. Essa frase tem base no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, que diz: e aos que predestinou, também chamou. Eficazmente chama. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, aqueles a quem Deus eficazmente chama, também justifica livremente. Segundo ponto, quando ele cita: não por infundir neles a justiça, mas por perdoar seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justas, não em razão de qualquer coisa neles operada ou neles feita, mas unicamente por causa de Cristo, Romanos 5, versículo 1, nos traz o seguinte: tendo ido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos justificados pela fé em Cristo e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não por algo que foi feito em nós ou que é inerente a cada um de nós, mas pelos méritos de Cristo. Depois ele continua dizendo: não por imputar-lhes a própria fé, o ato de crer, ou por qualquer outra obediência evangélica, como se estes pudessem se justificar, mas por imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a lei, bem como sua obediência passiva na ocasião de sua morte, em prol da justiça total e única deles, que recebem a ele a sua justiça e descansam neles pela fé. Ainda no texto de Romanos, agora capítulo 3, versículos 21 a 26, olha o que é que nós temos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Ou seja, não somos justificados simplesmente pelo fato de que foi-nos imputada a fé, mas pelo fato de que nós realmente cremos, pelo fato de que nós agora, mediante esta fé, cremos em Cristo. Mediante a imputação desta fé, passamos a crer naquele que de fato se entregou por nós. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, não por imputar-lhes a própria fé o ato de crer ou qualquer obediência evangélica, como se estes pudessem justificar. Ou seja, nenhuma obediência da nossa parte seria suficiente para nos justificar diante de Deus.
mas ele nos imputa, além da fé, a obediência ativa de Cristo a toda a lei, bem como a sua obediência passiva na ocasião de sua morte em prol da justiça total e única destes que creem em Jesus, daquele que tem fé em Jesus, como termina o versículo número 26. Então nós recebemos a Cristo, recebemos a sua justiça e descansamos em Cristo e em sua justiça pela fé. Fé esta, finalizando o primeiro ponto, que não possuem em si mesmos, pois que é o dom de Deus. Efésios 2, versículo 8 a 9, nos traz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé que recebemos não estava em nós. A fé que nós hoje temos também não vinha do nosso interior, mas é dom de Deus, é presente de Deus. E obviamente não somos justificados por obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Não temos nada, não somos nada e não seríamos ou seremos nada fora de Cristo, fora dos seus méritos e fora de sua obra. Só podemos ter a certeza e a garantia de nossa salvação pela graça de Cristo em nós derramada, mediante a fé neste ato redentor de Cristo Jesus, e por isso, além de certos de nossa salvação, descansamos em toda a sua provisão em nossa vida. Se Ele nos proveu de fato vida, o que mais precisaríamos? Ou o que mais Ele precisaria fazer para que crescêssemos nele? Portanto, nesse primeiro ponto do capítulo 11 da Declaração de Fé de Savoy, vemos que a justificação é pela fé somente. Fé esta dada por Deus para que crescêssemos no seu Filho Jesus Cristo e tivéssemos em nós absorvida a sua justiça. E essa justiça de Cristo, a sua obediência ativa a toda a lei e a sua obediência passiva na cruz do Calvário, nos dá total segurança de que hoje somos salvos e que não há mais condenação, pois que estamos em Cristo Jesus. Continuando a nossa exposição do capítulo 11 da Declaração de Fé de Savoy, o que nós temos? Ponto 2. A fé que desta maneira recebe e repousa em Cristo em sua justiça é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas é sempre acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas é uma fé que atua pelo amor. Romanos 3:22, mais uma vez, já utilizamos no primeiro ponto de justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. A fé repousa em Cristo e em sua justiça, que é o único instrumento de justificação. É o ato, de uma vez por todas, executado por Cristo na cruz do Calvário. Ela não está sozinha, mas é sempre acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas uma fé que atua pelo amor. Ou seja, não é uma fé que nos deixa simplesmente certos da salvação, mas nos impulsiona a agir como pessoas que foram alcançadas por esta salvação. Ou seja, então, como salvos, vivemos como tais, manifestando em nós, em nosso discurso, a graça que nos foi outorgada e a certeza de termos sido justificados pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. No ponto de número 3, o que temos no texto da declaração de fé? Cristo, através de sua obediência e morte, quitou plenamente a dívida de todos aqueles que são justificados. E através do sacrifício de si mesmo, pelo sangue de sua cruz, sofrendo em seu lugar a penalidade devida a eles, prestou uma correta, real e plena satisfação à justiça de seu Pai em favor deles. Todavia,
porquanto ele foi entregue pelo Pai em prol deles, e sua obediência e satisfação foram aceitas em lugar deles, e ambas gratuitamente, não por causa de algo neles. A sua justificação é tão somente da livre graça, para que tanto a exata justiça quanto a rica graça de Deus fossem glorificadas na justificação de pecadores. Primeira parte aí que nós temos vai ter relação com o texto de Colossenses 2, de 13 a 14. Cristo, através de sua obediência e morte, quitou plenamente a dívida de todos aqueles que são justificados, e através do sacrifício de si mesmo, pelo sangue de sua cruz, sofrendo em seu lugar a penalidade devida a eles, prestou uma correta, real e plena satisfação à justiça de seu Pai em favor deles. O que diz Colossenses 2, 13 a 14? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, através de sua obediência e morte, ele quita esse escrito de dívida de todos aqueles que são justificados, ou seja, não de todas as pessoas da humanidade, mas de todos aqueles que são justificados, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, como o texto, por exemplo, de Efésios 1,4 nos afirma. E, através do sacrifício de si mesmo, pelo sangue da cruz, sofrendo em seu lugar a penalidade devida a eles, ele presta uma correta, sem erros, real, sem farsas e plena, sem brechas, satisfação à justiça de seu Pai em favor deles. Ou seja, somos justificados de uma vez por todas. Todavia, porquanto ele foi entregue pelo Pai em prol deles, e sua obediência e satisfação foram aceitas em lugar deles, e ambas gratuitamente, não por causa de algo neles, a sua justificação é tão somente da livre graça, para que tanto a exata justiça quanto a rica graça de Deus fossem glorificadas na justificação de pecadores. Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, tudo que foi feito por Cristo em prol dos justificados foi feito gratuitamente por sua graça e foi aceito por Deus o Pai em favor destes, não por causa de algo neles, mas por Cristo que o fez em nosso lugar. Ou seja, então somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, não em nós. No ponto de número 4, nós temos Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou pela sua justificação. Não obstante, não são justificados pessoalmente até que o Espírito Santo, no devido tempo, de fato, aplique Cristo a eles. Então, que texto da Escritura nos mostra que desde toda a eternidade Deus decretou justificar todos os eleitos? Efésios 1,4, que eu citei agora há pouco. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E qual texto explica que Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelos pecados dos eleitos e ressuscitou pela sua justificação? Não obstante, não são justificados pessoalmente até que o Espírito Santo, no devido tempo, de fato aplique Cristo a eles. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que dizem: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aí, uma colocação à realidade do Antigo Testamento. Quando Pedro fala como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, a expiação que era feita na época do Antigo Testamento era, como vocês devem
bem lembrar e saber, através da colocação de um cordeiro no holocausto. Foi feita toda a preparação pelo sacerdote e ele precisava ser sem mancha e sem defeito. Um cordeiro novo, com todas aquelas características prescritas na lei, para que fosse feita a expiação dos pecados. E isso anualmente. Quando Cristo vem, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro sem mancha e sem defeito que faz o sacrifício substitutivo em nosso favor e de uma vez por todas. Por isso mesmo, hoje não precisamos mais de um Cordeiro sem mancha e sem defeito que nos tire o pecado, esse Cordeiro, o animal, mas temos o Cordeiro em Cristo. Então, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, nos lavou os pecados e nos justificou de uma vez por todas. No ponto 5, nós vemos que Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. E ainda que não poderão jamais cair do estado de justificação, poderão, contudo, em decorrência de seus pecados, cair no desprazer paternal de Deus. E naquela condição normalmente não gozarão de novo da luz de seu rosto, até que se humilhem, confessem seus pecados, supliquem o perdão e renovem sua fé e seu arrependimento. Aqui uma questão com relação à vida do justificado pós-justificação. Então, quando percebemos todo o agir de Deus para a nossa conversão e entendemos que fomos de fato justificados por Cristo lá na cruz do Calvário, mas agora pessoalmente temos Cristo aplicado a nós pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra e do seu agir, desde então, nós agora temos a pergunta que pode ficar na cabeça: o que acontece se eu pecar depois disso? Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. E ainda que eles não caiam do estado de justificação, que não tem como fugir de uma situação cuja garantia é o sangue de Cristo, mas eles podem, em decorrência dos seus pecados, cair no desprazer, ou seja, no desgosto paternal de Deus. 1 João 2,1 nos traz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, aqui o nosso advogado, que fielmente intercede junto ao Pai para que os nossos pecados possam continuar a ser perdoados. Somos justificados, meus irmãos. Somos regenerados, mas ainda pecadores. Portanto, os pecados que ainda cometemos, Deus continua a perdoar, por conta da intercessão de Cristo. Naquela condição, normalmente não gozarão de novo da luz de seu rosto, até que se humilhem, confessem seus pecados, supliquem o perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. 1 João 1, versículo 9, nos mostra isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar os nossos pecados, assumir nossas atitudes. E isso num momento de profunda contrição, de humildade diante do Senhor, derramando o nosso coração, entregando a Ele para que Ele o trate da maneira mais adequada possível. Mas não somente confessar os pecados é o ideal. Provérbios 28:13 diz: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Portanto, se nós confessarmos os nossos pecados, sim, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Porém, Ele espera dos seus eleitos, daqueles que foram justificados pela fé em Cristo, que a atitude seja diferente, ou seja, que nós mostremos uma fé renovada e um arrependimento profundo e, consequentemente, não escondendo nossos pecados, mas confessando, também os abandonemos para encontrar misericórdia da parte de Deus Pai. E para fechar,
o capítulo 11 da Declaração de Fé de Savoia, o que é que nós temos? A justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos esses aspectos, uma e a mesma justificação com a dos crentes sob o Novo Testamento. Ou seja, não existe diferença entre a forma como foram salvos os crentes do Antigo Testamento e a forma como foram salvos os crentes do Novo Testamento. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 11:2 diz: pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Lemos Efésios 2 e vemos que recebemos a salvação pela graça, através da fé, por meio da fé. E Hebreus 11 nos traz que os antigos receberam bom testemunho, receberam salvação por meio da fé. Então não há diferença. A salvação é pela fé. Primeiramente pela graça, mediante a fé, e tudo isso na pessoa de Cristo Jesus. Então, somos hoje justificados pela fé em Cristo e descansamos na operação que houve na cruz do Calvário de uma vez por todas. Descansamos nos méritos de Cristo. Descansamos e temos a certeza da nossa salvação, pois o penhor, o valor que foi pago para que hoje tivéssemos a certeza da salvação, foi simplesmente o sangue de Cristo. E não há nada nem ninguém que possa apagar ou substituir o sangue de Cristo em nosso favor. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas tenha a alegria e tenha a certeza de que, sendo salvo, você foi salvo por Deus, você foi salvo por Cristo, você foi salvo pelos méritos de Cristo, você foi salvo não por algo que existe em você, mas pela manifestação da graça salvadora, pela manifestação do amor de Deus enviando Cristo para que você hoje pudesse, de cabeça erguida, viver única e exclusivamente para a sua glória. Ele nos deu vida e vida com abundância. Ele nos vivificou com Cristo. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Que bela realidade que nos traz a doutrina da justificação pela fé. Descansemos na justificação que Cristo proveu para cada um de nós e vivamos como salvos, não com uma fé morta, mas com uma fé operosa que atua pelo amor. Deus te abençoe. E até o capítulo 12, aqui no Hora Divina, em mais vídeos que a gente vai postando de estudos doutrinários. Até a próxima.